grande problema do bipolar é ele se convencer. Porque quando ele está na euforia, ele não quer se tratar. E aí pode ir acelerando de uma tal maneira que ela começa a ter ideias de grandeza, nada para, uma energia infinita. Entendi. E também saber se tem como tratar a bipolaridade somente com a quetiapina e a desvenlafaxina, sem o carbolítio. Olha só, primeiro a gente tem que ver se você tem bipolaridade mesmo. Alguma vez você já entrou em euforia? Várias vezes. Várias vezes. O que entra em euforia? Euforia é quando você vai para uma alegria desproporcional. Ah, tá. É uma alegria que não condiz com o que você está pensando. Tá. Existe bipolaridade na sua família? Sim, depois que eu me descobri... Ok. Então, assim, temos uma bipolaridade, tá? É possível tratar só com a quetiapina? Sim, é possível. A quetiapina foi uma grata surpresa pra gente, porque antes era só o carbolítio. Então, quem não se adaptava ao carbolítio, aí tentava de pacote, que deixava gorda, careca, né? Além de ficar gorda, perdia o cabelo. Tinha uma série de coisas. Hoje você tem a lamotrigina, que também funciona. Você tem a quetiapina, a XRO, que você faz? Isso. Isso mesmo. A XRO é a melhor que tem. E você tem que fazer um equilíbrio, exatamente, entre o teu humor, ele não pode nem descer demais, nem subir demais. É uma boa escolha. Quanto tempo você está sem essas alterações radicais? Eu estou tomando há 3 anos e há poucos meses eu decidi, junto com a psiquiatra, de que eu ia dar uma diminuída nas medicações, mas sempre consciente e tal. Mas assim, esse tempo que eu estou aqui em São Paulo, faz 5 meses, eu sou de Pernambuco, eu dei essa diminuída e eu estou tendo muitas, sabe, altos e baixos. Hoje mesmo eu tive muito mal, até falei para a Vilela, eu digo que tem a oportunidade de estar aqui. E olha que interessante, porque assim, o estabilizador, que no teu caso é a quetiapina, você sempre vai ter que tomar. O grande desafio é descobrir qual é a dose mínima que te mantém estável, tá? E qual é a dose que, quando você sai para a euforia, consegue te jogar rapidamente numa estabilidade. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o bipolar, quando você faz antidepressivo, a desvenlafaxina é um antidepressivo, você tem que ter muito cuidado, porque ele pode ficar jogando para euforia. Então, você tem que ter esse tipo de percepção. E, principalmente, você ter a autopercepção de saber a hora que você está saindo da trilha. Que isso é a coisa mais difícil para o bipolar. Isso, eu estou sempre tendo consciência assim, do que é que eu estou sentindo e tal, e tendo a mente sempre positiva. Hoje eu realmente tive muito mal, mas eu já fico naquela. Eu já sei que eu tô mal. Tá me provocando isso, e tipo, você mesmo já reavalia, né? Isso, eu procuro já ficar mais quietinha. Eu sei que se eu ficar falando muito a respeito, eu vou ficar pior. Então, eu fico naquela minha bolha um tempinho. Tem que ter esses silêncios e as pessoas têm que entender isso, ter o momento de recolher. Porque senão fica todo mundo, por que não está falando? Fala. Eu digo que é a tática do 48 horas. Dá 48 horas, porque tudo muda, né? De visão da gente. Tem que dormir bem, tem que fazer exercício. Porque, assim, o bipolar não é o que ele faz hoje, é o que ele mantém sempre. Uma noite mal dormida... Na média? Porque as pessoas acham que é só, tipo assim, não. Uma noite mal dormida desequilibra. É mesmo? É capaz de desequilibrar? Pode. Tudo. Muito. Muito Bastante. Mesmo. Porque o grande problema do bipolar é ele se convencer. Porque quando ele está na euforia, ele não quer se tratar. Ele tá alegre, super cheio de energia, não tem porquê, né? Não dorme, tem milhões de ideias. O problema é quando vai... Quando ele vai para depressão, se você trata só a depressão, ele pode ir para euforia. Faz o efeito contrário. Entendi. Então, a grande dificuldade é que a pessoa entenda que você não está... não é extremos, é aqui no... Porque a euforia é boa ou mesmo ela não no é boa? No início é boa, depois capota, mas no início é boa. Mesmo? Os dois ali. Exatamente. Entendi. E aí pode ir acelerando de uma tal maneira que ela começa a ter ideias de grandeza, nada para, uma energia infinita. Entendi. Entendeu? Dá uma hipersexualidade. Então, às vezes, a pessoa é quietinha e, de repente, vira... Mas isso pode ter gatilho, por exemplo, de bebida, de alguma outra coisa? Pode, ou não pode ter gatilho de não dormir bem. Pode ter gatilho bem. De alguma frustração. Mas isso é importante que o paciente entenda. Saiba, né? Quais são os seus gatilhos. Exato. Porque se você detecta no início, você rapidamente traz para a estabilidade. Entendi. Se você vai deixando, vai capotar. Não é o caso de fazer a medição assim, do lítio? Porque você teve síndrome do pânico, né? Eu tive síndrome do pânico. E foi a minha ginecologista... Nossa, foi pior
Minha mãe, nossa, né? Só chorava. Nossa, mas fiquei num estado... E eu tomei carbolítio. Também? Ela entrou com a medicação, porque eu falei, doutor, eu tô ficando louca. Mas veja bem... Antigamente você emoções? achava o seguinte, você só pede a dosagem de litemia, ou seja, o lítio na corrente sanguínea, quando você fez um diagnóstico de bipolaridade e você está tentando estabilizar. Porque o lítio, se estiver acima do que tem que ser, ele é tóxico, extremamente tóxico, pode botar a vida em risco. E quando ele está abaixo, ele não faz a função de estabilizar. Então, em algum momento, ela achou que você podia estar dentro de alguma coisa acelerada demais. Mas o fato de você ter lítio baixo, sem repor, não quer dizer nada. Tá. E tem gente que responde ao lítio como um ansiolítico. Numa dose pequena, não uma dose estabilizadora. Tem gente que toma o lítio, uma dose bem pequenininha, e se sente bem. Mas no caso dela, não teria que controlar o lítio? Sim, mas ela não responde, ela faz mais efeito colateral, isso pode acontecer. Então hoje a gente tem, dá o tremor, né? E hoje a gente tem... O pessoal me dando comida na boca. Peraí, gente, fala no microfone, senão ninguém sabe que... Hoje a gente tem várias foi? outras opções. Antigamente era só o lítio. E o lítio tem uma coisa, ele é muito tóxico para o rim. Então, tem gente que não pode. Tem gente que faz hipotiroidismo, o lítio acaba com a tireoide. eu tô com hipotireoidismo. Mas o lítio faz um hipotiroidismo. Eu tô Então, era muito tomando... ruim naquela época. Eu passei uns 2 meses me tremendo mesmo, assim, do pessoal me dar comida na boca. Literalmente. É A pessoa mesmo? pensa que tá com Parkinson. E a minha Caramba. médica, ela falava, Leia, não desista do tratamento. Foi como se eu estivesse fazendo a quimioterapia. Não desista, não desista. E eu fiquei Piora tomando. pra depois melhorar, é isso? Piora pra depois Mas tem melhorar. uma coisa tão interessante em relação ao carbolítio. O carbolítio, quando a pessoa se dá bem, ele entra, a pessoa fala assim, cara, aconteceu uma coisa diferente. Ele cai bem, sabe? A pessoa fala assim, não me tira. Eu tenho uma paciente bipolar que ela está equilibrada com lítio há 20 anos. E a única vez que ela caiu foi quando ela suspendeu, acabou, não pediu para o marido comprar. Então a família é assim, faça qualquer coisa. Só não suspenda o carbolítio. Porque ela só foi internada uma vez mesmo. Olha só. Né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu tenho que controlar a tireoide, não sei se vai dar. Não dá. A gente dá o hormônio da tireoide, porque assim, eu não posso ver minha mulher daquele jeito novamente. Então, assim, quando cai bem, ele cai bem. Tem gente que não faz efeito colateral nenhum do lítio. E tem gente que faz muito. Você vê cada organismo. Mas é uma medicação muito perigosa no seguinte sentido. A pessoa resolve tomar mais, ele para o rim mesmo. Se tomar mais do que precisa? É perigoso.